A alimentação de um piraninja. Frequentemente me perguntam o que comer, o que não comer, o que eu particularmente faço. A primeira coisa que eu digo para as pessoas é: vá a um nutricionista. Dito isso, o que eu costumo particularmente fazer, eu vou falar de uma forma meio genérica aqui, mas basicamente o que eu faço é: eu como da maneira mais saudável possível. Eu diria aí, 90% ou mais da minha alimentação é saudável. O que é uma alimentação saudável? Bom, para mim, eu acho que as pessoas têm uma noção bem razoável do que seja um alimento saudável, que seja alimento não tão saudável assim. Mas basicamente eu como muitas frutas, verduras, como todos os macronutrientes, não corto nada, mesmo porque eu me exercito bastante, com regularidade, com intensidade, portanto eu preciso de nutrientes, então eu não fico comendo que nem passarinho, eu como e como bem. Então, como verduras, frutas, fibras, aveia um pouco, e eu divido a alimentação entre proteínas, carboidratos e gorduras saudáveis, e os carboidratos eu evito ao máximo carboidratos de alto índice glicêmico. Então eu como carboidratos de baixo índice glicêmico. Eu como bastante proteínas porque eu faço bastante treino de força, então eu procuro ter uma ingestão considerável de proteínas. Agora, eu não fico contando calorias e nem mesmo o percentual de macronutrientes. O que eu faço é, a depender do dia, do tipo de treino que eu fiz, eu posso ingerir um pouco mais ou menos de carboidratos, por exemplo. Então, eu vou sentindo. E eu sei que isso é algo totalmente subjetivo. Por isso que eu digo, vá no nutricionista. Se você não tem essa consciência alimentar, né? Falam em consciência corporal, da mesma forma que existe uma consciência corporal, saber se está treinando forte ou pegando leve demais, existe uma consciência alimentar que você vai adquirindo com o tempo, à medida que você vai se conhecendo. Mas se você não tem noção, vá ao nutricionista. Então, eu não conto calorias, não conto percentual de macronutrientes, tá? Mas isso não quer dizer que a quantidade de calorias não seja importante, não, de modo algum. Se você comer caloria demais, ainda que você coma só coisinha saudável, você vai engordar. Agora, o que acontece? Como eu como coisas saudáveis, eu mastigo bem os alimentos, eu não como assistindo televisão, eu aprecio a comida saudável, eu aprecio, eu tenho prazer com a comida saudável. Então, eu tenho uma saciedade maior. E a chance de eu errar na quantidade de calorias se reduz consideravelmente. Eu acabo naturalmente comendo na medida do que eu necessito, conforme as minhas necessidades energéticas daquele dia. Agora, você pode achar, pô, mas isso é muito chato, porque eu não... E aí, eu vou deixar de comer as coisas que eu gosto? Bom, talvez você precise fazer uma reeducação alimentar, e por isso, novamente, aqui vá um nutricionista que ele pode te ajudar nisso. Mas o que eu posso dizer da minha parte é que eu fui um adolescente sedentário e obeso que só comia porcaria. Tá? Hoje eu não sinto a menor falta praticamente, não sinto falta de ficar comendo pizza, chocolate. Às vezes eu tenho vontade de comer um chocolate amargo de 90% da Lindt, que é caro pra caralho, mas é um puta chocolate bom que eu gosto. Eu gosto de 90%. Tá? Tem gente que detesta, né? Mas se eu for comer vai ser isso. Às vezes eu como um doce, se tiver em algum lugar, tal, eu te dou se estiver bom. Se for um doce vagabundo no meio de padaria assim, eu nem chego perto, porque eu vou comer esse troço. Outra coisa é, quando você começa a treinar com regularidade, com uma certa intensidade, você naturalmente vai meio que rejeitar comidas que não vão te fazer bem, não vão fazer bem para a sua performance. Porque você vai começar a enxergar isso como um combustível. E isso não quer dizer que você não vai ter prazer com isso. Eu tenho prazer em comer minha banana. Eu tenho prazer em comer minha pasta de amendoim. Eu tenho prazer em comer uma maçã depois do treino. Puta, é um tesão. Eu acho ela docinha. Eu tenho prazer. Isso é uma coisa que você vai adquirindo. Você vai adquirindo o hábito, né? É o hábito. Aí que está a chave. O hábito, o estilo de vida. Né? Existe um livro famoso chamado O Poder do Hábito, que você pode aplicar a tudo, inclusive a sua alimentação. Né? O hábito de comer saudável, o hábito de se exercitar direito, o hábito de dormir cedo, acordar cedo e dormir melhor, o hábito de conseguir gerenciar melhor o seu estresse. Tudo isso você pode adquirir na forma de gatilhos mentais que podem facilitar um pouco esse processo. O livro fala disso. Outra coisa importante é, eu viro e mexo, destaco aqui mais no Instagram, eu estou meio sumido do YouTube, mas direto, stories, posts ou aqui, treinem força.
não é necessariamente para vocês ganharem hipertrofia, não é necessariamente. Quem tem mais massa muscular tem um metabolismo basal maior, significa que mesmo no tempo de repouso, ela vai estar gastando energia. O mesmo ocorre quando você faz treinos intervalados de alta intensidade, que vocês podem fazer só com a corda também. Podem fazer se vocês pularem no pau mesmo. E no meu curso de pular corda, eu trato disso, tem um programa de treinamento específico só tratando de treino intervalado de alta intensidade com a corda. Então, portanto, treinem força. De modo geral, vocês vão poder se dar o luxo de comer mais. Quando eu estou treinando mais pesado, se eu quero ganhar massa muscular, naturalmente o meu organismo pede mais nutrientes. Não é que, quantos gramas de proteína agora eu preciso comer, quanto de carboidrato, porque o treino foi assim, assado. Não, eu falo, tô com fome, treinei pesado, treinei agachamento livre. Estou necessitando de nutrientes, todos os nutrientes, proteínas, carboidratos, gorduras saudáveis. Entendeu? Eu vou lá e como até que eu me sentir saciado. Como devagar, mastigo bem, aprecio os alimentos. Eu não peso o alimento, eu não fico usando aplicativo, eu não faço nada disso. Às vezes eu erro, às vezes eu como um pouco mais. Normalmente, quando eu estou muito estressado, não deu para treinar, dormi mal. Quando você dorme mal, sim, você vai atrás de coisa fácil, de carboidrato de alto índice glicêmico, você come por compulsão, por emoção, você está irritado, você está muito irritado, é a hora que eu como porcaria. Porcaria, sim, que eu digo, eu pego o meu chocolate amargo no momento que naturalmente nem estaria com vontade de comer isso, né? Mas eu vou lá. Ou, para disfarçar um pouco, eu pego um iogurte com whey protein, porque é meio docinho. Mas não uma bomba de chocolate. Mesmo porque essas bombas de padaria eu acho meio... né? Então é isso, eu não como a cada 3 horas, eu como a hora que me dá fome. Acho que isso pode até ter alguma aplicação para as pessoas que não têm noção de nada da alimentação delas, e elas precisam fazer uma reeducação alimentar. Então, um nutricionista, como ele não vai estar ali do teu lado toda hora, ele não está dentro de você para saber a hora que você está com fome ou não está, ele vai fazer um cardápio para você fracionar os alimentos e não comer de forma excessiva. Pode até ser que para algumas pessoas, durante o processo de reeducação alimentar, comer a cada 3 horas faça sentido. Ou se é uma pessoa muito regrada, que quer ganhar massa muscular e ficar pesando tudo, um fisiculturista, pode ser. Eu não faço isso. Aliás, vira e mexe eu faço jejum. Vira e mexe não, de vez em quando eu invento fazer uns dias de jejum intermitente, treino em jejum um pouco, treinos curtos. Tem gente que defende que isso sim é útil para queimar mais calorias naquele determinado momento, o que não exclui a necessidade de você estar num déficit calórico, tá? Antes que venham me pentelhar aqui. Mas assim, o jejum tem vários benefícios que valeriam um post, um vídeo à parte. Mas não é sempre que eu faço. Então eu vou, um dia que eu não estou treinando pesado, eu faço jejum, espaço mais as minhas refeições, vou caminhar meio que em jejum, faço um treino mais leve. Então, basicamente para não ter que ficar nesse esquema, nessa noia de contar caloria, eu me certifico de ter uma vida ativa, fisicamente ativa, de ter músculos fortes, entendeu? Músculos fortes, tá? E de me exercitar com a corda de forma intensa, né? Então eu não tenho que ficar restringindo muito a alimentação, vou comer, tem que tirar isso aqui, senão vai chegar uma hora que você não vai ter mais onde tirar, e não vai ter, você tem que se exercitar, são as duas coisas. Então eu faço isso e eu só como praticamente saudável, porque me faz bem. Se eu comer coisa ruim, eu vou me sentir um lixo. Da mesma forma que se eu ficar sem treinar, passou 2 dias, já começo eu falo, eu preciso treinar. É uma necessidade química, entendeu? Não é só físico, é para a cabeça. Então, acho que a palavra final aqui é assim, quanto mais vocês automatizarem esse processo e tornarem isso algo natural, um estilo de vida, tá? Seja para o exercício físico, para a alimentação, para o seu sono, para as tarefas do seu dia a dia, para tudo, né? Vocês adquirirem esses hábitos saudáveis, mais fácil vai ficar de vocês controlarem isso. Vocês não vão ter essa necessidade, esse vício em carboidratos de alto índice glicêmico, essa compulsão alimentar, essa forma de comer por emoção, porque está triste ou porque está feliz. É um estilo de vida que vocês têm que criar e que eu bato nessa tecla o tempo todo. E por isso que eu não quero só falar de corda, porque a corda é uma ferramenta só, muito útil. Mas se você só ficar na corda
e não integrar esses outros pontos, ou ficar na corda e pular muito fofo e não estimular o seu corpo constantemente, o que eu faço até hoje, seja com a corda, seja com treino de força, o que quer que seja, eu estou sempre estimulando, eu estou sempre variando, eu não deixo cair numa monotonia. Óbvio, eu não vou ficar toda hora eu faço um negocinho completamente diferente, não. Eu fico consistente durante um tempo fazendo algum tipo de exercício, às vezes é mais para força explosiva, às vezes é para massa muscular um pouco, às vezes eu quero fazer um negócio mais de condicionamento cardiorrespiratório. Eu vou mesclando, eu vou sentindo, fico um tempo fazendo de um jeito, depois eu faço de outro jeito, mas é que eu me conheço, né? E eu venho fazendo isso há anos. Então, vocês têm que ir se testando e usando o corpo de vocês como cobaia, seja com relação à alimentação, seja com relação ao exercício físico, ou com relação ao seu sono, né? Testar, começar a acordar mais cedo e tal, começar a dormir mais cedo, a parar de ver o celular à noite, essa luz artificial no olho, todo esse tipo de coisa que eu acho que é meio que bom senso, né? Todo mundo sabe, meio que sabe mais ou menos o que tem que fazer, né? A questão é fazer, né? Colocar em prática. É isso.